terra, Brasília, continente, pátria, mãe da minha gente. Hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, por que negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar. Entre cercas e alambrados vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão. Brasil! O filho teu não faz a luta! A ninguém passa fome! Cada gente seja um exemplo para todo o povo brasileiro que é possível a gente estar juntos, porque a gente segura o passo, porque a gente anda mais devagar, para aguardar o companheiro que vai chegando, para aguardar o companheiro que ainda não está com a mesma força. E nós vamos acreditando cada vez mais que é possível construir, sim, um projeto popular para o Brasil, feito com a nossa cara, com a nossa cultura, com a nossa coragem. Eu acredito que as pessoas só se solidarizaram com a marcha porque elas se identificaram com aquilo que a marcha estava propondo, né? Então a grande solidariedade que nós recebemos de mais variados setores da sociedade civil, de pessoas anônimas que apareciam na rua e davam uma contribuição em alimento, em dinheiro, e a gente tem quase certeza que nunca mais nós vamos nos ver. Isso significa que as pessoas têm um sentimento de que tem que mudar. A marcha tem uma importância fundamental para construirmos juntos em mutirão o país que nós queremos. O projeto que está guiando o Brasil não serve para a grande maioria dos brasileiros. Então a marcha está dizendo, é preciso que a gente construa um país diferente, justo, solidário, a partir das bases, a partir da organização popular. Aí cantaremos segredos e todos os medos serão alegria. Veremos que o passo só cansa quando não alcança sua rebeldia. E na sombra da verdade estará a liberdade que a gente queria. Então ouviremos da história o grito de glória da nossa utopia. Então ouviremos da história o grito de glória da nossa utopia. Se não tiver amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte. Se não houver amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte. Pátria livre! Brasil, jovem, lindo, varonil, completarás 500 anos, terra dourada. Sobrevives de sonho e esperança. Trazes na cara o sofrimento deste povo que trabalha e quer te ver empregado e feliz. Espelhas o desejo de vitória, almejas dias melhores. Lutas, desponta tua velocidade. Ninguém te segura, país de futebol. O Brasil está passando por essa grande injustiça que nessa marcha a gente conseguiu descobrir. Que o Brasil, né, está indo à falência, está se afundiando, né, e eu mesmo não tinha conhecimento disso ainda. Então isso me emocionou e fez com que eu criar mesmo espírito novo para ver se a gente consegue salvar, consegue fazer essa transformação, porque nossos irmãos brasileiros, né, continuam nessa escravidão, sendo massacrado, se acabando de fome, enfim, todas essas questões emocionam muito e faz com que a gente se transforme para ser um guerreiro, um lutador por essa pátria. O que mais me emocionou nessa marcha foi ainda em Duque de Caxias, onde tinha uma mulher, uma viúva, que ela estava desempregada e ela só tinha apenas 2 quilos de alimento, né, 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão. Para nós foi mais do que
uma tonelada de alimentação que nós recebemos e que nós chegamos aqui no Brasília, que a gente ficou muito emocionado, não só eu, como acho que toda a marcha, que ela falou ao público e estava definindo aquela alimentação para nós. Chão e terra são sinônimos de vida e de esperança numa causa pra lutar, conquistando dia a dia Xanga e Lida, dignidade no brilho de cada olhar. A Consulta Popular é uma organização composta com diversos movimentos sociais e dos lutadores do povo, que propõe organizar os trabalhadores e apresentar um projeto de alternativa a esse que tem aí, conclamando todos os trabalhadores a lutar. A solidariedade é muito grande no nosso povo. O sofrimento é tão grande. Tem momentos em que nós conversávamos com as famílias e vendo seu sofrimento, e muito nos diz, a morte chega a ser alívio. Não tem mais sofrimento, é o limite. O agente organiza os excluídos dentro da realidade daqui. O Brasil custará ter outro momento na história como estamos vivendo hoje. Caminhar, meu povo, vamos caminhar. Caminhar, meu povo, vamos caminhar. Na certeza que um dia a justiça reinará para julgar os culpados pela miséria que há. Será a vez dos pequenos, é o que a nossa história diz. Haverá igualdade e o povo será feliz. Caminhar, meu povo, vamos caminhar. Caminhar, meu povo. O Brasil dos meus sonhos é um Brasil onde todos possam ter educação, onde a gente possa democratizar essa terra. É o Brasil onde tenha comida, tenha casa, tenha emprego para todo mundo, tenha lazer, tenha alegria, tenha possibilidade da gente se desenvolver como filho e filha de Deus, que é o seu grande projeto. Eu sonho, não só eu, como todas as crianças, somos com um Brasil popular, um Brasil de todos, que tem terra para todos trabalhar, tem dignidade. Nada nos conseguiu parar o frio, a dor nos pés ou o cansaço. Nada, nem mesmo a morte. Porque o nosso ideal é a conquista da vida e vida para todos. Por esse motivo, seguimos em frente, o coração doendo, mas com a certeza que um dia alguém chorando de felicidade dirá: devo esta liberdade aos povos marchantes do projeto popular, que levou a consciência ao nosso povo brasileiro. Numa estimativa conservadora, a marcha deu palestras para cerca de 200 mil pessoas. Não foi pouca coisa. Nós estivemos em quase todas as escolas de quase todas as cidades que se situam entre Rio de Janeiro e Brasília. Estivemos em quase todas as igrejas, né? E isso foi uma experiência formadora também para os marchantes. Eu trabalhei na Brigada Pedagógica e uma das minhas grandes emoções dentro da marcha era assistir aqueles companheiros, a esmagadora maioria dos quais, sem ter o primeiro grau, entrando nas escolas e nas universidades, levantando a cabeça e debatendo com alunos, professores de todo tipo sobre o projeto popular. Quem é que devia, de fato, estar respondendo o processo no Brasil? Afinal de contas, não é crime entregar estradas públicas construídas com o nosso dinheiro para colocar pedágio de empresas privatizadas? Isso é um crime, porque utilizaram patrimônio público e deram para empresas explorar. É crime deixar de dar dinheiro para a cesta básica, para a educação, para a saúde e pagar os bancos. É crime fazer o povo passar fome e passar necessidade com um salário mínimo de R$ 136 por mês, que é um decreto do presidente Fernando Henrique. Portanto,
quem deveria responder os inquéritos na Polícia Federal é o senhor Fernando Henrique Cardoso, que está cometendo uma série de crimes contra o povo brasileiro. Ó Brasil, chega só de sonhar. Quero te ver na escola e ter o menor índice de analfabetismo e mortalidade infantil. Quero te ver sorrir com tua renda distribuída, sem exclusão social, sem oprimidos e sem opressores. Te quero justo, sem injustiças. Não quero mais te ver doente, desesperado, sem recursos, enfrentando filas e morrendo antes da consulta, e nem te ver derramar sangue nas calçadas da violência. Nova leva de migrantes, procissão dos retirantes, só a terra em cada olhar. Brasileiros feito nós, vão gritando mas sem voz, norte a sul não tem lugar. Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Pátria amada do Brasil, de quem és, ó mãe gentil, eu insisto em perguntar. Dos famintos das favelas ou dos que desviam verbas pra champanhe e caviar, eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão. Depois de mais de 1.600 quilômetros percorridos em caminhada, 1.100 lutadores e lutadoras do povo, oriundos de 23 estados, ligados a diferentes movimentos sociais, chegaram a Brasília. Deixamos o Rio de Janeiro em 26 de julho com provisões para uma semana. E daí para frente, até 7 de outubro, a sociedade nos sustentou. Praticamos o trabalho voluntário. Aprendemos a ter mais perseverança. Nos conhecemos melhor. Na chegada, milhares de companheiros se somaram. Entramos juntos na capital do país, em manifestação emocionante que jamais esqueceremos. Somos da Consulta Popular. O FHC! Viva o povo brasileiro! Isso, parece que não! O Brasil vive uma crise que questiona o seu destino. Isso ocorre porque o sistema de poder nunca foi alterado, impedindo assim que se alterasse a organização socioeconômica da nação em benefício da maioria. Estamos construindo uma alternativa radical em profunda ligação com o povo, respeitando seus ritmos e sua cultura, compartilhando suas formas de vida, numa palavra, sendo parte dele. Queremos uma política séria e projetos que beneficiem todos, e não só uma parte da população. Queremos ser independentes dos estrangeiros, das multinacionais. Sabemos que és ricos, então por que teus filhos não desfrutam desta riqueza? Precisamos ser livres e dizer a todo o continente que no Brasil não há mais fome, miséria, sem terra, desemprego. Gente, é para brilhar, não para morrer de fome. Companheiros e companheiras, boas-vindas à Assembleia de Lutadores e Lutadoras do Povo Brasileiro por um projeto popular pelo Brasil. O José Martí, que é o inspirador da Revolução Cubana, ele diz que conhecer é resolver. Então nós estamos hoje aqui procurando combinar
o conhecimento com a capacidade de transformar o conhecimento em solução. É esse o sentido deste nosso encontro. Marchamos porque acreditamos que em cada coração há uma chama acesa, há uma esperança. E essa mesma chama é esse mesmo calor que nos faz seguir adiante e que nos faz tecer a história assim, do nosso jeito. Então o projeto nacional ele tem que reforçar a soberania nacional internamente e tem que reforçar a soberania da população e do Estado que a representa no sistema internacional. Fizeram a dívida externa maior do que se possa imaginar. Não consultaram o povo na hora de emprestar e agora diz que é pra gente pagar. Não consultaram o povo na hora de emprestar e agora diz que é pra gente pagar. A primeira grande bandeira pra gente dizer, poder dizer que quer a reforma agrária, que quer a educação pública gratuita e de qualidade, que quer o sistema de saúde de qualidade, que queremos vida cultural, que queremos desenvolvimento econômico, é suspender imediatamente o pagamento da dívida externa brasileira sem nenhuma tergiversação. Eu olho aquelas árvores que estão plantadas ali e fico imaginando que nas raízes daquelas árvores elas estão plantadas de sangue brasileiro que correu por todo esse Brasil, nos 4 cantos do Brasil. Paz para Ticuna, Guajajara, Macuxi, Caingangue, Cambaê, Machacali. Na nossa experiência de igreja, sempre lidamos com pobres, mas de uma forma paternalista, assistencialista, fazendo dele nosso dependente. Isso a gente superou, graças a Deus, e na atitude que a gente tem com relação aos índios, que aqui estão presentes, que a gente admira, a igreja procurou, ao invés de fazer missões onde os coloca dependentes dela, fazer deles sujeitos, autores e destinatários de sua própria caminhada. O povo já está cansado e conhece a situação, pois a luta está se acirrando com o aumento da exploração. Precisamos fazer nossa história com os pés bem firmes no chão. Construímos um novo caminho, começamos a transformação. Caminhamos com garra e firmeza, a certeza que vamos vencer. Derrubamos esta burguesia, colocamos o povo no poder. Eu disse que nós temos 2 problemas. Um problema é a terra concentrada em poucas mãos, dificultando para o povo conseguir a terra. O segundo problema é que o controle dos pontos fundamentais da produção estão na mão de empresas enormes, a maioria delas empresas não brasileiras. O Brasil não sabe quantos brasileiros moram em favela no Brasil. Nem a universidade sabe, ninguém sabe. E não é à toa, não é por acaso que nós não sabemos. Mais da metade da população brasileira urbana não tem alternativa de habitação nas cidades. Isso não sai na mídia porque a mídia não é neutra. A mídia não é objetiva. A mídia não simplesmente transmite notícias como eles dizem que transmitem. Não! Eles escolhem muito bem as notícias que eles vão transmitir. E se for necessário, eles praticam censura. Brasil! Nós temos que mudar. A nossa ferramenta é a consulta popular. A marcha e a assembleia foram episódios dessa caminhada maior, voltada
articulada para construir e consolidar o projeto popular para o Brasil. Detalhamos os 5 compromissos que formam o ponto de partida desse projeto. O primeiro, o compromisso com a soberania, que é a conquista pelo povo brasileiro da capacidade de definir com autonomia seus próprios objetivos. Segundo, o compromisso com a solidariedade, que exige a mobilização de todos os recursos e de toda a capacidade produtiva, técnica e cultural do Brasil para eliminar a miséria, a pobreza e a incultura. Terceiro, o compromisso com o desenvolvimento, ou seja, com o uso pleno de nossas terras, recursos, instalações produtivas e capacidade de trabalho. Quarto, o compromisso com a sustentabilidade, que traz para o centro das preocupações a proteção ao ser humano e à natureza que nos cerca. Quinto, o compromisso com a democracia popular, cuja construção passa por uma profunda reforma nas instituições de poder, bem como nos meios de comunicação de massas, para colocá-los sob controle do povo. A causa principal da prolongada crise brasileira é o controle pelas elites dominantes desses instrumentos de poder. Democratizá-los é o ponto central do nosso projeto. Primeiro, a democratização da terra, principal recurso natural do país. Segundo, a democratização do solo urbano, condição para um reordenamento da vida nas cidades, onde está a maioria da nossa população. Terceiro, a democratização do capital, instrumento que controla a alocação de recursos e comanda a principal força produtiva da sociedade, o trabalho. Quarto, a democratização da informação, que determina a formação de opiniões e valores. Quinto, a democratização da cultura, elemento decisivo para a reconstrução da identidade e da autoestima do nosso povo. A Marcha Popular pelo Brasil não terminou em Brasília. Estamos construindo uma organização de novo tipo, dirigida para a luta, para podermos enfrentar a crise histórica que vive o país. Uma crise cuja superação exigirá lutas e sacrifícios, que serão recompensados pela construção de uma pátria livre, justa e solidária. Pátria livre, venceremos! Assembleia dos Lutadores do Povo, Brasília, 10 de outubro de 1999. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelo só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país,
essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Revolução brasileira é no sentido da transformação das estruturas econômicas e sociais. É um longo processo que muitos acham e confundem revolução com insurreição. Aquele negócio de nós se combinar, cercar o palácio e derrubar o governo. Isso seria a coisa mais fácil. Vocês acham que nós não temos coragem aqui de se juntar e ir lá no Palácio do Alvorada, do outro lado do largo, e dar um cagaço no Fernando Henrique? Isso é o mais fácil, mas isso não é revolução. Isso é dar tapa em presidente. Revolução é a mudança das estruturas econômicas e sociais, da terra, do capital, da Rede Globo, da cultura. Pois eu digo, companheiros, de acordo com o conceito do Caio Prado e do Florestan Fernandes, nós, lutadores do povo, já iniciamos a Revolução Brasileira. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. É quem não fala gritando reforma agrária, porque a luta não para. Brasileiros feito nós vão gritando mas sem voz, norte a sul não tem lugar. Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Pátria amada do Brasil, de quem és, ó mãe gentil, eu insisto em perguntar. Dos famintos das favelas ou dos que desviam verbas pra champanhe e caviar, eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão. Depois de mais de 1.600 quilômetros percorridos em caminhada, 1.100 lutadores e lutadoras do povo, oriundos de 23 estados, ligados a diferentes movimentos sociais, chegaram a Brasília. Deixamos o Rio de Janeiro em 26 de julho com provisões para uma semana. E daí para frente, até 7 de outubro, a sociedade nos sustentou. Praticamos o trabalho voluntário. Aprendemos a ter mais perseverança. Nos conhecemos melhor. Na chegada, milhares de companheiros se somaram. Entramos juntos na capital do país, em manifestação emocionante que jamais esqueceremos. Somos da Consulta Popular. O FHC
O Brasil vive uma crise que questiona o seu destino. Isso ocorre porque o sistema de poder nunca foi alterado, impedindo assim que se alterasse a organização socioeconômica da nação em benefício da maioria. Estamos construindo uma alternativa radical em profunda ligação com o povo, respeitando seus ritmos e sua cultura, compartilhando suas formas de vida, numa palavra, sendo parte dele. Queremos uma política séria e projetos que beneficiem todos, e não só uma parte da população. Popular pelo Brasil não terminou em Brasília. Estamos construindo uma organização de novo tipo, dirigida para a luta, para podermos enfrentar a crise histórica que vive o país. Uma crise cuja superação exigirá lutas e sacrifícios, que serão recompensados pela construção de uma pátria livre, justa e solidária. Pátria livre, venceremos! Assembleia dos Lutadores do Povo, Brasília, 10 de outubro de 1999. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelo só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Revolução brasileira é no sentido da transformação das estruturas econômicas e sociais. É um longo processo que muitos acham e confundem revolução com insurreição. Aquele negócio de nós se combinar, cercar o palácio e derrubar o governo. Isso seria a coisa mais fácil. Vocês acham que nós não temos coragem aqui de se juntar e ir lá no Palácio do Alvorada, do outro lado do largo, e dar um cagaço no Fernando Henrique? Isso é o mais fácil, mas isso não é revolução. Isso é dar tapa em presidente. Revolução é a mudança das... A esmagadora maioria dos quais, sem ter o primeiro grau, entrando nas escolas e nas universidades, levantando a cabeça e debatendo com alunos, professores de todo tipo sobre o projeto popular. Quem é que devia, de fato, estar respondendo o processo no Brasil? Afinal de contas, não é crime entregar estradas públicas construídas com o nosso dinheiro para colocar pedágio de empresas privatizadas? Isso é um crime, porque utilizaram patrimônio público e deram para empresas explorar.
É crime deixar de dar dinheiro para a cesta básica, para a educação, para a saúde e pagar os bancos. É crime fazer o povo passar fome e passar necessidade com um salário mínimo de R$ 136 por mês, que é um decreto do presidente Fernando Henrique. Portanto, quem deveria responder os inquéritos na Polícia Federal é o senhor Fernando Henrique Cardoso, que está cometendo uma série de crimes contra o povo brasileiro. Ó Brasil, chega só de sonhar. Quero te ver na escola e ter o menor índice de analfabetismo e mortalidade infantil. Quero te ver sorrir com tua renda distribuída, sem exclusão social, sem oprimidos e sem opressores. Te quero justo, sem injustiças. Não quero mais te ver doente, desesperado, sem recursos, enfrentando filas e morrendo antes da consulta, e nem te ver derramar sangue nas calçadas da violência. Nova leva de imigrantes, procissão dos retirantes, só a terra em cada olhar. Brasileiros feito nós, vão gritando mas sem voz, norte a sul não tem lugar. Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Pátria amada do Brasil, de quem és, ó mãe gentil, eu insisto em perguntar. Dos famintos das favelas ou dos que desviam verbas pra champanhe e caviar, eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão. Depois de mais de 1.600 quilômetros percorridos em caminhada, voltada para construir e consolidar o projeto popular para o Brasil, detalhamos os 5 compromissos que formam o ponto de partida desse projeto. O primeiro, o compromisso com a soberania, que é a conquista pelo povo brasileiro da capacidade de definir com autonomia seus próprios objetivos. Segundo, o compromisso com a solidariedade, que exige a mobilização de todos os recursos e de toda a capacidade produtiva, técnica e cultural do Brasil para eliminar a miséria, a pobreza e a incultura. Terceiro, o compromisso com o desenvolvimento, ou seja, com o uso pleno de nossas terras, recursos, instalações produtivas e capacidade de trabalho. Quarto, o compromisso com a sustentabilidade, que traz para o centro das preocupações a proteção ao ser humano e à natureza que nos cerca. Quinto, o compromisso com a democracia popular, cuja construção passa por uma profunda reforma nas instituições de poder, bem como nos meios de comunicação de massas, para colocá-los sob controle do povo. A causa principal da prolongada crise brasileira é o controle pelas elites dominantes desses instrumentos de poder. Democratizá-los é o ponto central do nosso projeto. Primeiro, a democratização da terra, principal recurso natural do país. Segundo, a democratização do solo urbano, condição para um reordenamento da vida nas cidades, onde está a maioria da nossa população. Terceiro, a democratização do capital, instrumento que controla a alocação de recursos e comanda a principal força produtiva da sociedade, o trabalho.
Quarto, a democratização da informação, que determina a formação de opiniões e valores. Quinto, negas um espaço aos que querem ter um lar. Eu não consigo entender que nesta imensa ambição ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Lavradores nas estradas vendo a terra abandonada sem ninguém para plantar. Entre cercas e alambrados vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender, achar a clara razão de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão. Brasil! O filho teu não faz a luta! A ninguém passa fome! Cada gente seja um exemplo para todo o povo brasileiro que é possível a gente estar juntos, porque a gente segura o passo, porque a gente anda mais devagar, para aguardar o companheiro que vai chegando, para aguardar o companheiro que ainda não está com a mesma força. E nós vamos acreditando cada vez mais que é possível construir, sim, um projeto popular para o Brasil, feito com a nossa cara, com a nossa cultura, com a nossa coragem. Eu acredito que as pessoas só se solidarizaram com a marcha porque elas se identificaram com aquilo que a marcha estava propondo, né? Então a grande solidariedade que nós recebemos de mais variados setores da sociedade civil, de pessoas anônimas que apareciam na rua e davam uma contribuição em alimento, em dinheiro, e a gente tem quase certeza que nunca mais nós vamos nos ver. Isso significa que as pessoas têm um sentimento de que tem que mudar. A marcha tem uma importância fundamental para construirmos juntos em mutirão o país que nós queremos. O projeto que está guiando o Brasil não serve para a grande maioria dos brasileiros. Então a marcha está dizendo, é preciso que a gente construa um país diferente, justo, solidário, a partir das bases, a partir da organização popular. Aí cantaremos segredos e todos os medos serão alegria. Veremos que o passo só cansa quando não alcança sua rebeldia. E na sombra da verdade estará a liberdade que a gente queria. Então ouviremos da história o grito de glória da nossa utopia. Então ouviremos da história o grito de glória da nossa utopia. Se não tiver amanhã, brindaremos o ontem e saberemos então. Brasileira urbana não tem alternativa de habitação nas cidades. Isso não sai na mídia porque a mídia não é neutra. A mídia não é objetiva. A mídia não simplesmente transmite notícias como eles dizem que transmitem. Não! Eles escolhem muito bem as notícias que eles vão transmitir. E se for necessário, eles praticam censura. Brasil, nós temos que mudar. A nossa ferramenta é a consulta popular. A marcha e a assembleia foram episódios dessa caminhada maior, voltada para construir e consolidar o projeto popular para o Brasil. Detalhamos os 5 compromissos que formam o ponto de partida desse projeto. O primeiro, o compromisso com a soberania, que é a conquista pelo povo brasileiro da capacidade de definir com autonomia seus próprios objetivos. Segundo, o compromisso com a solidariedade, que exige a mobilização de todos os recursos e de toda a capacidade produtiva, técnica e cultural do Brasil para eliminar a miséria, a pobreza e a incultura. Terceiro, o compromisso com o desenvolvimento, ou seja, com o uso pleno de nossas terras,
recursos, instalações produtivas e capacidade de trabalho. Quarto, o compromisso com a sustentabilidade, que traz para o centro das preocupações a proteção ao ser humano e à natureza que nos cerca. Quinto, o compromisso com a democracia popular, cuja construção passa por uma profunda reforma nas instituições de poder, bem como nos meios de comunicação de massas, para colocá-los sob controle do povo. A causa principal da prolongada crise brasileira é o controle pelas elites dominantes desses instrumentos de poder. Democratizá-los é o ponto central do nosso projeto. Primeiro, a democratização da terra, sua cultura, compartilhando suas formas de vida, numa palavra, sendo parte dele. Queremos uma política séria e projetos que beneficiem todos, e não só uma parte da população. Queremos ser independentes dos estrangeiros, das multinacionais. Sabemos que és ricos, então por que teus filhos não desfrutam desta riqueza? Precisamos ser livres e dizer a todo o continente que no Brasil não há mais fome, miséria, sem terra, desemprego. Gente, é para brilhar, não para morrer de fome. Companheiros e companheiras, boas-vindas à Assembleia de Lutadores e Lutadoras do Povo Brasileiro por um projeto popular pelo Brasil. O José Martí, que é o inspirador da Revolução Cubana, ele diz que conhecer é resolver. Então nós estamos hoje aqui procurando combinar o conhecimento com a capacidade de transformar o conhecimento em solução. É esse o sentido deste nosso encontro. Marchamos porque acreditamos que em cada coração há uma chama acesa, há uma esperança. E essa mesma chama é esse mesmo calor que nos faz seguir adiante e que nos faz tecer a história assim, do nosso jeito. Então o projeto nacional ele tem que reforçar a soberania nacional internamente e tem que reforçar a soberania da população e do Estado que a representa no sistema internacional. Fizeram a dívida externa maior do que se possa imaginar. Não consultaram o povo na hora de emprestar e agora diz que é pra gente pagar. Não consultaram o povo na hora de emprestar e agora diz que é pra gente pagar. A primeira grande bandeira pra gente dizer, poder dizer que quer reforma agrária, que quer educação pública gratuita e de qualidade, que quer o sistema de saúde de qualidade, que queremos vida cultural, que queremos desenvolvimento econômico, é suspender imediatamente o pagamento da dívida externa brasileira sem nenhuma tergiversação.